também poder se apresentar, né? E poder também dar, então, início à sua apresentação. E só lembrar também para que possam fazer a inscrição, né? Para essa oficina que vai acontecer agora, né? Que vamos colocar aí o formulário no chat, e essa oficina, então, terá também, né, a emissão de certificados, né? Então, convidamos o nosso colega Ramon, por favor. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Fabiana Barros e o professor Siegfried pelo convite, né, e a confiança para a gente estar fazendo hoje essa palestra. Eu me chamo Ramon, nós somos do Airetama. Também agradecer a FAASC pela iniciativa. É um evento muito importante, né, nessa época de restrição. Eu acho que foi uma alternativa muito bacana aí. Eu fiz uma apresentação aqui, deixa eu colocar ela cheia. Bom, então, na apresentação de hoje, né, conforme o Edgar comentou, a gente vai falar de manejo de rainhas de abelhas sem ferrão. Uma breve apresentação, né, de quem somos. Então, no Airetama, somos o Jair Medeiros de Souza, meu pai, aqui, e o Ramon Viana de Souza, que sou eu, né? Airetama, em Tupi-Guarani, significa Casa das Abelhas. Então, foi uma homenagem que a gente fez ao povo tupi, né, em relação à nossa criação das abelhas indígenas sem ferrão. Nós somos fornecedores de produtos e soluções em abelhas indígenas. A nossa missão é criar e fornecer produtos e soluções em meliponicultura, melhorando e disseminando a atividade, buscando sempre a sustentabilidade e o respeito às abelhas. Nossos principais produtos é o turismo rural de experiência, né? Então, há um projeto na nossa cidade, em São Francisco do Sul, chamado Caminhos de São Chico, onde as pessoas vêm, conhecem as abelhas sem ferrão, né? Também produzimos caixas, alimentadores, extrato de própolis, atrativos para captura, ceramista, venda de enxames e cursos e palestras. Bom, vamos para o assunto. Por que manejar a rainha? Né? Esse é um assunto, de certa forma, muito interessante, porque pouco se fala em manejo de rainhas de abelhas sem ferrão. Na criação de apis mellifera, isso é algo muito, muito comum, né? E já vem sendo praticado há muito tempo, né? Com bons resultados. Porém, na meliponicultura, ainda é uma atividade, né? Um manejo que precisa ser melhor explorado, né? Então, uma das propostas é para aumento da produtividade, seja em produção de enxames, produção de mel ou própolis. Pode ser também para o melhoramento genético do plantel, para corrigir problemas de postura, rainhas velhas ou mal fecundadas, corrigir problemas de absorção por colônias mais fortes, em época de escassez de alimento, e também para corrigir as tais divisões zanganeiras, né, ou dominadas por pangolins. Então, vamos lá. Em relação ao aumento da produtividade, né, a gente tem aqui no nosso meliponário um calendário anual de manejo, né? Cada pessoa, cada meliponicultor pode estar fazendo o seu calendário de acordo com as floradas da sua região, tá? Esse calendário é aqui para a nossa região, baseado nas floradas que acontecem aqui. Então, seria interessante para estar fazendo manejo de rainhas, né, para aumentar a produtividade, seja da produção de mel, própolis, né, ou venda de enxames,
a pessoa se basear nas floradas da sua região. Então, a gente pode ver aqui que há um momento em que a gente vai fazer a substituição da rainha. E aqui tem outros indicativos do que a gente tem que fazer conforme o mês do ano, né? Então, há os meses em amarelo, que a gente classificou como períodos de pouca florada. Há os meses em vermelho, que a gente classificou como período de escassez de flores, né? Realmente não tem quase nada de florada. E o período em verde, que aqui na nossa região é primavera-verão, onde é o início das floradas, né? Então, é aqui que a gente vai estar fazendo alguns manejos, como colheita de mel, né? Então, a gente separa. Esse material, eu não quero me estender muito nele, até pelo tempo, nosso tempo que é curto, mas esse material depois eu vou passar ali para o Edgar ou para o Felipe, e eles vão estar disponibilizando aí para vocês, tá? Bom, como é que é feita a substituição da rainha ou a renovação da rainha, né? No mesmo método que é feito com a abelha apis, né? Então, é substituído a rainha velha naquele mês, né, em que a gente inicia o período de escassez das flores. Por quê? Se você quer fazer uma produção, né, de enxames, né, aqui no período de inverno, que seria junho e julho, as abelhas nativas, algumas espécies costumam parar a postura ou reduzir muito a postura. E quando você tem uma rainha nova, é comum que essa rainha nova ela queira estar fazendo bastante postura, né? Ou seja, se a gente fazer a troca, a substituição da rainha meses antes, né, dessa escassez de flores, né, um mês aqui no final de abril ou começo de maio, aqui para a nossa região, essa rainha nova ela não vai parar a postura e vai seguir com a postura até o início das primeiras floradas, né, que a gente pode observar aqui. Então, logo em seguida, quando iniciar as grandes floradas, a gente vai ter um volume de abelhas campeiras muito grande, seja para a produção de colônias ou para a produção de mel ou de própolis. Tá? É interessante frisar também que há, neste calendário, uma receita aqui, ou uma regrinha que a gente vai seguindo quando que a gente entra com alimentação artificial e quando que a gente cessa essa alimentação artificial. Então, no caso da colheita de mel, né, aqui no mês de setembro, a gente deve parar essa alimentação e esvaziar os potes da melgueira. Ou seja, aqui é o início da grande florada, a gente deve parar a alimentação, tirar todo aquele xarope, né, que foi servido para as abelhas e deixar só os potes vazios para que ela encha esses potes com o néctar, né, que vai ser o mel puro. Enfim. Outro ponto é corrigir problemas de postura, né? Então, aqui a gente pode observar, nessa imagem à esquerda, a Melipona mondri, que é a abelha bugia. A principal abelha criada aqui no nosso meliponário é a abelha bugia, e a mandaçaia é a MQQ, quadrifaciata quadrifaciata. Então, a gente pode observar um disco de um bom tamanho, né, uma postura regular, bastante campeiras, alimento. Então, mostra que a rainha, ela está aqui no centro, aqui, ó, mostra que é uma rainha saudável, né, uma rainha que está fazendo uma boa postura. Já quando a gente se depara com essa situação, né, onde a postura é irregular, um pouco de disco aqui, outro ali, discos muito pequenos, mas ainda contém abelhas campeiras, tem alimento, né? A gente observa que há um problema na postura dessa colônia. Então, nesse caso, deve ser feito a substituição da rainha, né? Para que essa postura passe a ser uma postura boa, uma postura regular. Um outro problema que também pode acontecer é o problema de absorção. O que é o problema de absorção?
Quando a gente interfere na colônia, fazendo uma divisão, por exemplo, é comum, em alguns casos, essa divisão nascer em todos os discos de cria e essa colônia não formar uma abelha rainha. Ou seja, você olha para a caixa, ela tem alimento, tem abelhas campeiras, tem um invólucro, mas quando o produtor ele vai abrir esse invólucro, ele se depara que não há postura, né? Então, nesse caso, essa colônia ela foi absorvida por colônias mais fortes dentro do próprio meliponário. Isso é muito comum acontecer, principalmente na bugia, porque a abelha bugia, assim como a mandaçaia e outras melíponas, elas criam uma comunidade dentro do meliponário. Então, existe um comando, que é o comando da rainha dentro da própria caixa, e existem outros comandos dentro do meliponário. É comum a gente ver abelhas saindo de caixas mais fortes e entrando em outras caixas, né? Então, isso acaba gerando esse problema de absorção. Como corrigir esse problema de absorção, Ramon? Também manejando a rainha, que a gente vai ver um pouco mais adiante. Eu estou só mostrando para vocês aqui quais são os problemas e o que dá para nós fazer para corrigir manejando as rainhas, tá? Outro problema que acontece são posturas zanganeira, né? A postura zanganeira nada mais é do que uma abelha operária que assume o controle da colônia, né? E ela começa a fazer a postura no lugar da rainha. Ou seja, a rainha não está fazendo postura, ou, na verdade, em alguns casos, não existe nem rainha, e essas abelhas operárias, elas assumiram essa postura. Então, dá para observar aqui que é uma postura totalmente irregular, né? A gente consegue observar alguns buraquinhos aqui. Eu não tenho a imagem aqui, mas outro ponto que caracteriza a postura zanganeira é se você desopercular um alvéolo desse aqui, você vai ver que há mais de um ovo dentro do favinho de cria, né? Geralmente tem 2, 3, e isso também é um indicativo de postura zanganeira. E também tem a postura pangolins, né? Pangolins foi caracterizada pelo pesquisador, o Capas, né? Foi o primeiro, ele que deu esse nome pangolins por causa de um animalzinho chamado pangolim que possui escamas, né? Então, as abelhas operárias da elite, elas param de fazer o seu trabalho de operárias e começam a fazer um outro trabalho, que é esse trabalho de postura e comando da colônia. Por elas pararem de fazer o trabalho de operária, elas param de retirar a cera do seu abdômen, né? A cera secretada. Então, é bem característico da pangolinha, a gente vê esse acúmulo de cera aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar aqui onde eu estou passando com o mouse, esse acúmulo de cera, né? Por exemplo, numa bugia, ela fica com o abdômen todo branquinho aqui, né? Uma característica também da postura pangolim é que elas furam a postura da rainha e retiram os ovos da rainha, que a rainha colocou, e se for um processo muito avançado, elas acabam matando essa rainha e tornando a ser totalmente uma postura zanganeira, tá? Não vou entrar muito em detalhes das pangolins, também é um assunto para uma próxima aula, mas é bem interessante. Pode acontecer aí na criação de vocês e vocês já sabem, vão ver aqui para frente como corrigir esse problema dentro do seu meliponário. Então, vamos lá. Vamos para o manejo propriamente dito, né? Como que é feito esse manejo, Ramon? Como é que vocês fazem aí no Aeretama? Então, é o seguinte, primeiro você tem que ter uma caixa doadora de rainha, né? Então, a caixa doadora de rainha, ela tem que ser uma caixa forte, uma caixa bem estabilizada, uma matriz, né? Então, nessa caixa, ela tem que ter bastante alimento, bastante discos de cria, né? Uma rainha saudável, uma rainha nova, para que esse material genético possa ir para a caixa receptora de rainha. Qual é a caixa receptora de rainha? É aquela caixa que tem um daqueles problemas ou mais de um daqueles problemas anteriores que eu citei. Então, por exemplo, aqui, né, vocês podem observar que tem alimento,
tem abelhas campeiras, né? Mas só tem o invólucro, não tem postura de rainha. E no caso também não tem uma rainha. Seria um caso daquele de absorção, né? Absorvido, uma divisão absorvida por uma colônia mais forte. Então vamos lá, como é que é feito esse manejo? De uma certa forma é bem simples, mas vocês têm que prestar bastante atenção no passo a passo como é feito. Então a gente retira a rainha dessa caixa doadora. Geralmente a gente coloca essa rainha numa gaiolinha, né? Pode ser aquelas gaiolinhas utilizadas também para o manejo de apis, ou você pode fazer a própria gaiolinha. Ah, Ramon, como é que vocês retiram aqui? Tu pode fazer um sugador, né, para essa rainha, a exemplo do sugador de abelha, só que tem que fazer com um cano onde passe e não machuque a rainha. É importante também colocar uma espuma dentro do sugador. Ou simplesmente, como a gente faz aqui, a gente utiliza um pedacinho de cera, né, de cera alveolada e retira a rainha dali de dentro. Coloca ela dentro dessa gaiolinha para poder estar fazendo o manejo na caixa receptora. O próximo passo, você vai na caixa que vai receber a rainha e abre um pote de mel. Então, ali, só exemplificando, a gente abre esse pote de mel e depois você mergulha a rainha nesse pote de mel, né? Então, você vai banhar a rainha no mel da própria caixa que vai receber a rainha. Não adianta a gente banhar a rainha na caixa da onde ela saiu, não, tá? Tem que ser no mel da própria caixa onde a rainha vai ser inserida. Então, a gente mergulha a rainha ali no mel. Se você tiver dificuldade para mergulhar a rainha, você pode também sugar esse mel com um canudinho e jogar o mel em cima da rainha, pode ser dentro da própria gaiolinha, tá? Então, a gente reserva essa rainha banhada naquele mel e rasga esse potinho de mel para que o mel escorra para dentro da caixa. Ah, Ramon, para que rasgar o pote de mel para que ele escorra dentro da caixa? Isso aqui observando a atitude das abelhas. Quando a gente abre uma caixa de abelha, das abelhas nativas, a primeira intenção dela é defender a casa delas. Então, é comum a gente abrir e elas ficarem, né, agitadas, querendo eliminar qualquer invasor que seja colocado dentro da caixa dela, ou até o próprio meliponicultor. Só que quando a gente percebeu que quando a gente rasga esse potinho de mel e o mel escorre para dentro da caixa, a gente percebeu que elas mudam a atitude delas. Então, em vez dela tentar eliminar qualquer intruso na caixa, a primeira atitude dela, a principal, é manter a casa limpa, em ordem. Então, elas vão começar a coletar esse mel que foi rasgado aqui. Então, observando essa atitude, é nesse momento que a gente vai colocar a rainha já melada do próprio mel da caixa dentro da colônia. Então, ali a gente larga a rainha lá dentro, nesse momento, tá? A caixa doadora de rainha, né, como é uma caixa forte, uma caixa bem estabilizada, normalmente ela tem muitas princesas escondidas por aqui já, né? Se não tiver, ainda vai nascer alguma princesa aqui, nós estamos falando de melíponas, tá? Não estamos falando das trigonas, mas no caso das trigonas, das trigoniformes, isso também acontece, vai nascer uma nova rainha, se for feito no período, né, propício para isso. Qual que é o período, Ramon? É naquele período de primavera, verão aqui na nossa região, que é o período onde há bastante células reais, no caso das trigoniformes. Das meliponiformes, é tranquilo, sempre vai estar nascendo princesa, né? A literatura comenta em torno de 20%, 25% vai nascer uma princesa ali e vai formar uma rainha. Feito isso, a gente precisa colocar essa caixa receptora da rainha no... Oi? Feito isso, a gente precisa colocar essa caixa receptora da rainha no local onde a rainha já estava, no local da caixa doadora, tá? Isso é muito importante.
para que as abelhas campeiras e a elite não venham a matar essa rainha também. Então, a gente faz a troca, deixando a rainha sempre no mesmo local, porém, com a caixa que estava com problema. Aqui, exemplificando de novo, a caixa doadora de rainha vai formar uma nova rainha. Escolha da caixa doadora. Então, como eu comentei, tem que ser caixa forte, tá? Tem que ser uma caixa com ninho, sobreninho, melgueira, bastante volume de abelhas, caixas fortes, né? Uma outra dica bem bacana é que se as suas caixas estão em cavaletes, como aqui nessa foto do nosso meliponário, uma caixa boa, que esteja bem forte, ela também tem a entrada bem ornamentada. O que isso indica? Isso indica que essa caixa faz parte do grupo de elite. Então, você pode observar no seu meliponário, se ele estiver em forma de cavaletes, que a caixa que tiver a entrada mais bem ornamentada, a sua caixa matriz, geralmente essa caixa é a caixa da elite, né? A caixa que está absorvendo as suas divisões. Então, escolher essa caixa para estar retirando a rainha e colocando a caixa absorvida aqui nesse local. Se o seu meliponário está em forma de prateleiras ou condomínio, né, como esse aqui, que é um meliponário de bugias nossa, né, normalmente a gente utiliza as caixas da ponta das prateleiras, tanto nessa ponta aqui como naquela ponta de lá. Por quê, Ramon? Porque a gente observou que essas caixas da ponta geralmente são as caixas que possuem um volume maior de campeiras, né? Então, por algum instinto de voo ou da linha de voo delas, quando se está assim, em condomínio, essas caixas são sempre as caixas mais fortes, tá? Então, pode escolher uma dessas caixas aqui. No final, vai ter um espaço para perguntas, tá, pessoal? Eu sei que está tudo meio corrido, mas eu estou tentando acelerar aqui por causa do tempo. Bom, para exemplificar melhor o que eu mostrei para vocês aqui, eu vou pedir para o Felipe passar para nós um vídeo demonstrativo de como que a gente faz isso na prática e depois mostrando o resultado, né, desse manejo de rainhas para resolver aqueles problemas que foram citados ali. Pode passar para nós aí, Felipe. Eu tenho mais uma caixa de bugia ali que eu não vi pangolins, mas não tem postura. Foi uma divisão e o pessoal disse que é absorção ou algum outro problema. Eu faço o mesmo manejo das rainhas, tá? Então vocês podem observar aqui que eu já peguei uma rainha numa caixa. E agora eu vou mostrar a caixa que está com problema para vocês lá e vou fazer um manejo bem certinho para vocês verem. Aqui está a rainha. Vou deixar ela ali. Ó, isso aqui é uma divisão. Vocês podem observar que não tem postura. Não tem postura nenhuma, né? Vou furar um potinho de mel ali e já volto. Então aqui tá a rainha, ó. Mergulha ela no mel. Solta ela. E rasga o pote do mel para ele escorrer. Deixa escorrer o bicho. Tá ali a rainha. Lambuzada no mesmo mel, tá? Daqui um dia nós vamos ver o resultado aí. Vou botar lá no lugar na caixa onde essa rainha tava viva aí. Aí, ó. Então a rainha tava nessa caixa aí. Essa aqui eu tirei ela de lá, botei nessa caixa aqui. Agora eu vou fazer a troca para pegar as campeiras, sem bater na caixa, tá? Vou pegar essa caixa e vou botar nesse palanquinho do lado aí. Pronto, feita a troca. Então essa aqui é a caixa que eu botei a rainha.
E lá é a caixa que eu tirei a rainha. Pode deixar uma do lado da outra. Daqui a 3 dias aquela caixa lá já vai perder o cheiro da rainha. Aqui vai entrar as campeiras, já tem o cheiro da rainha ali. Depois eu mostro o resultado para vocês. Bom, pessoal, então agora deu para a gente ver com áudio, né? Eu acho, assim, em função do tempo, né? A gente fez tudo assim muito rápido, mas eu acho que deu para entender bem assim como é que é feito o manejo da rainha, ou pelo menos para ter uma noção, né? Quem quer ver com mais detalhes, assim, com um pouco mais de tempo, a gente tem um canal no YouTube, né? Que é no nome do Meliponário Aeretama, onde lá tem esse vídeo do manejo da rainha. Mas eu acredito também que o pessoal da Epagre ali, o Edgar, o pessoal vai acabar postando, salvando esse vídeo aí da transmissão, né? Vocês também podem estar acompanhando e revendo, né, todo o vídeo. Então era isso, né? A gente fica aberto aí para perguntas, né? Gostaria de agradecer mais uma vez a todos, pedir desculpa que em função do tempo às vezes é tudo muito corrido. Eu sei que é um assunto interessante, um assunto bacana, né? Mas é isso aí. Ficamos abertos aí, está contigo, Edgar. Vamos para as perguntas, então. Obrigado aí pela sua apresentação, né? A gente tem aqui 2 perguntas que já foram respondidas durante os vídeos, né? Nós não vamos repetir, né? E uma pergunta aqui que é da Abelhas Apiário Meliponário. A pergunta é a seguinte: em uma colônia de MQA, após verificar a presença de discos maduros, posso fazer a troca de rainha sacrificando a mesma? Então, talvez não é nenhum daqueles casos ali que você citou, né? Mas simplesmente uma renovação, né? Dá para fazer desse jeito, então? Isso, ele tá falando no caso do aumento da produtividade, né? Então, as rainhas elas vivem em torno de 2 a 5 anos, né? Mas ela é fecundada uma única vez. Então, no final da vida dela, onde ela armazena o espermatozoide do macho, né? Que ela tem vamos dizer assim, uma bolsinha dentro dela chamada espermateca. Ela armazena isso dali. Então, no final da vida dela, já há muito pouco desse material dentro dela e a abelha acaba fazendo aquelas posturas irregulares, né? Então, nesse caso, ele pode sim, né? A gente quando fala de produção, a gente aqui no Meliponário, a gente faz a troca de rainha anualmente, tá? Ou se a rainha ainda apresenta condições genéticas muito boas, a gente deixa ela por 2 anos. Mas nunca passa de 2 anos. É sempre bom estar fazendo a troca para que a postura seja sempre uma postura regular e massiva, assim, para que a colônia tenha sempre bastante campeiras, né? Ok, então, Ramon. Nós queremos também fazer um registro que temos 88 pessoas assistindo, né? Essas videoconferências de hoje através do canal do YouTube, né? Então, queremos agradecer, né, a todos em relação a isso. Então, nós vamos continuar agora, né, agradecendo aí mais uma vez, né, ao Ramon, né, pela sua apresentação. E vamos passar agora, né, para a nossa próxima